melanócitos, que eles não migraram da forma como era esperado, que o melanócito migra da crista neural para a pele. Então, se não migra e para no meio dessa migração, a gente faz uma estrutura chamada nevomelanocítico, congênito ou adquirido. O lentículo simples é o anterior ao nevomelanocítico. O lentículo solar é o anterior à cerápula seborreica, que é uma lesão de senescência, uma lesão que fala a favor de fotodano mesmo. Mas o lentículo também pode estar associado ao quê? Peutz-Jeghers. Peutz-Jeghers é uma doença que está associada à polipose intestinal, câncer, enfim. Então, importante, acho que o legal da dermatologia também é chamar a atenção para a gente de doença sistêmica. São sinaizinhos. Eu levo muitas vezes, quando a gente vai fazer as nossas discussões, eu tenho atlas de doença sistêmica. Eu vou ver se a gente consegue comprar alguns outros atlas que eu acho que são importantes para a gente poder fazer esses diagnósticos. São bem legais. Chama a atenção disso, mas tem geralmente tem lentículo na mão, tem outros sinais, por isso que eu estou falando. O paciente chamou a atenção para uma lesão, é importante saber se ele tem outras, que às vezes ele nem nota. Tem Concrete Canadá também que faz essas lesões. Nervo de Otta. Nervo de Otta, tem o nervo de Otta, os dois são congênitos, o nervo de Ito, inferior, que é nas costas. Nervo de Otta, o que é importante? Uma alteração também de melanócito. Qual a importância do nervo de Otta? É a gente saber se tem também alteração no olho, pode fazer lesão, pode levar a maurose, e surdez também pode ter melanoma nessas regiões também. Tá? Então, assim, nervo de Otta é essa região. Ele tem pigmentar fixo. A pessoa toma uma droga, sempre toma aquela droga, faz essa lesão no mesmo lugar, que também é uma mácula. Melasma, cloasma da gravidez, também é mácula. Sempre bota a mão pra ver. Pitiríase versicolor, isso está como mancha, mas é descamativo, então é meio controvérsia. É mancha, se tem alteração, não é, né? Então é uma plaquinha difícil de perceber. Pitiríase alba, também pode descamar um pouquinho. Vitiligo, nevoalo. Nevoalo é onde tem um nevo melanocítico, pode fazer uma hipopigmentação em torno, que é o nevoalo, e geralmente quando surgem muitos nevos alos é importante procurar um melanoma. Vou falando assim que eu acho que é mais fácil a gente ver, né? Só passar rapidinho. É importante saber o melanoma, porque isso envolve um prognóstico melhor de melanoma. Porque se tem melanoma e está fazendo uma reação às outras estruturas melanocíticas, que envolvem melanose, que é a mesma unidade do melanoma, então se está fazendo essa reação, é importante, então o prognóstico é melhor, por estar reagindo. E aí ele faz essas lesões também. Então o paciente chega e fala assim, olha, surgiram várias lesõezinhas brancas em torno dessas outras, de repente, vamos procurar um melanoma. E trata o melanoma somente todas. Icterícia, caratonemia, alcaptonúria, também é uma alteração do metabolismo. Tatuagem incidental, aquela que eu tinha falado do asfalto. Amiodarona, ela está meio ruimzinha, mas a amiodarona dá essa pigmentação violácea, meio acinzentada nessa região da face, por área fotoexposta. Tatuagem. E tem as alterações vasculares que são transitórias, que aparecimento e duração depende da natureza. Eritema, não tema, cianose, cianema, está relacionado a uma causa base. E as permanentes, telangiectasia, angioma, nevo anêmico. Nevo anêmico é uma estrutura, eu tenho nevo anêmico aqui, é uma estrutura que é uma alteração de vascularização, não chega sangue mesmo. Se você fricciona, você vai ver que fica mais vermelhinho em torno e que na região em si não fica. Você friccionar é um estímulo que faz com que você tenha maior aporte de sangue, o nevo anêmico não vai responder e a área em torno vai responder. Eritema, que é essa vermelhinho que fica vermelho na região, enantema, que é da mucosa, o exantema, disseminado agudo efêmero, morbiliforme. Morbiliforme é o da rubéola, né? Fala que a rubéola ou sarampo rosinha, a gente já fala assim. E é mesmo, porque é tudo inho, né, da rubéola. A rubéola é mais rendilhadinho, mais rosadinho, o sarampo é mais vermelho forte, mais grosseiro. Escarlatiniforme, difuso e uniforme. Cianose, coloração azulada por concentração de hemoglobina acima de 5, de hemoglobina reduzida, acima de 5 gramas
E o cianema é quando é na mucosa central, no topo da boca, periférica por alteração circulatória ou outras circulações, alterações também frio. Telangiectasia. Todo mundo deve ter visto pacientes mais velhos, tem aquela telangiectasia, muita telangiectasia em torno do pescoço, né? Que é uma telangiectasia, se você olhar bem, tem uma alteração também da superfície, uma atrofia, e tem uma alteração da cor. Então, atrofia, discromia e telangiectasia chama poiquilodermia de Sivati, que é uma alteração por sol. E é uma queixa que é frequente. O paciente fala assim, está muito vermelho, está muito esquisito aqui em torno do pescoço. Isso é alteração por fotoexposição também, fotoexposição crônica. Mancha anêmica, é aquilo que eu tinha falado. Angioma, tem aumento do vaso, aqui é um hemangioma, e aqui é um angioma rubia, não. Esse pode ser um angioteratoma, não sei, tem que ver. Tem que ver porque, por isso também, assim, às vezes manda foto e fala assim, e eu não consigo fazer diagnóstico, então tem que ver. Porque a gente consegue pensar em algumas coisas, mas realmente o toque, o tato é muito importante para o diagnóstico dermatológico. Púrpura, são pigmentos hemáticos, hemorragia dérmica ou hipodérmica, vermelho violáceo. Esse vermelho violáceo amarelo e castanhado é a evolução normal da reabsorção do sangue extravasado, né? Da decomposição do sangue. Petérmica, que são multiformes, diferente da púrpura, que é maior. Vix, é linear, geralmente traumático. E dá muito dica de como é que é. Então, a lesão fala muito de onde é que ela é. Né? Aquele paciente parece todo machucado, todo arranhado. Ou então, assim, vem aquelas lesõezinhas bem grosseiras, multiformes em todo o corpo. Vem que assim, uns nódulos no corpo. Fala, não sei o que é isso, está coçando muito, tô com medo de ser grave, não deixa você falar, e continua falando. Geralmente são lesões auto-infligidas, ou, enfim, uma série de lesões auto-infligidas. E geralmente tem um sinal atrás, que é o sinal da borboleta, que chama. O paciente não consegue alcançar, então ele não consegue reproduzir as lesões nesse mesmo lugar. Então é importante a gente olhar a distribuição das lesões e olhar como elas são. Pede paciente, então coça para eu ver como é que é. Ele geralmente coça e geralmente como fica a lesão. Ele coça assim, tá com uma coceira muito gostosa. Ou coça assim, a gente vai ver que realmente se reproduz o jeito como ele coça na lesão. Púrpura. Por pigmento hemático, hemorragia dérmica ou hipodérmica. Vermelho. Isso aqui já passou, gente. Bom, equimose é uma extensão purpúrica em lençol e o hematoma é uma coleção. Então, hematoma é coleção, equimose é mais superficial e extensão. Pápula. Essas são as inflorescências sólidas. Você toca, é duro. Não tem conteúdo de água, não tem conteúdo de pus, não tem, é durinho mesmo. Então, a pápula. Então, é uma lesão superficial, dura, menor que 5 milímetros. Não vou ficar contando quanto que é, porque eu carreguei para ver. Mas você sabe que é pequenininho, uma bolinha pequenininha na pápula. Não deixa a cicatriz ao evoluir, porque é mais superficial na maioria das vezes. Isso também é importante saber assim, geralmente eu desenho a histologia. Porque a histologia ajuda muito a gente, saber onde é que é a lesão, entender como é que é, fazer o diagnóstico, ajuda muito mesmo. Por exemplo, o nódulo é muito mais profundo, o nódulo a gente geralmente não vê, a gente palpa. A pápula é muito mais superficial, então a gente consegue ver melhor. Então, essa patologia também ajuda muito, a gente vai ver junto. Líquen plano. Líquen plano são várias pápulas que confluem, geralmente. Placa, é isso, ó, lesão elevada em platô, que surge com confluências de numerosas pápulas. Líquen plano, por exemplo. Psoríase é uma lesão que é placa, mas é uma placa cheia de pápulas em volta. Essas pápulas dão dica para a gente também de diagnóstico. O nódulo, aquilo duro, de dimensões variáveis, visível, simplesmente palpável. Na maioria das vezes, só palpável. Mulher queixa muito de nódulo, ele tem nodoso. É uma queixa muito grande de mulher e geralmente a gente não consegue descobrir a causa. Na maioria das vezes, a gente realmente acompanha. Mas é uma lesão que vai dar muito no terço na perna, né, na parte mais distal da extremidade inferior. Quando transgride, a gente tem que ficar atento para outras coisas. Seria isso, por exemplo. Tá? Então, assim, novamente, é importante saber a distribuição das lesões, onde é que elas estão. Tubérculo. Essa classificação do tubérculo não tem muitos livros, não, tá? Bota mais ou menos
lesão dura, elevada, mais de 5 milímetros, que deixa a cicatriz evoluir. Mas isso é bem controverso. Goma. Nódulo com 3 fases de evolução. Goma sífilis dá muita goma, né? Sífilis terciária dá muita goma. E a goma não é só o diagnóstico, não é o diagnóstico clínico, é um diagnóstico da história da lesão, não é um diagnóstico de óleo, você sabe que é goma. Precisa ter essas fases: endurecimento, amolecimento, esvaziamento e reparação. O escrofoderma, por tuberculose cutânea, dá muito isso também. E sífilis. Ceratose é uma proliferação da camada córnea superficial, né? A camada córnea é a camada mais superficial da epiderme. É a camada que da epiderme você vai tendo as células basais que vão ficando cada vez mais queratinizadas até chegar à camada córnea que não tem núcleo e é totalmente queratinizada. Quando que não acontece isso? Na psoríase, você tem um volume muito grande, você pode ter núcleo na camada basal, forte. Mas a gente vai ver isso com mais calma. Corno cutâneo. Várias vezes paciente vem com corno cutâneo e não é só essa ceratose. Tem a ceratose, o que está causando ceratose embaixo? Isso a gente tira, faz um shave, na verdade a gente faz uma salsarização. Salsarização vem de sorcery mesmo, de tisco voador. A gente faz realmente essa cunha, porque a gente consegue fazer o diagnóstico. Geralmente o diagnóstico inicial são lesões superficiais na epiderme. Então a gente fazendo essa lesão salsarizada, a gente consegue ter o diagnóstico. Isso tudo assim, é importante, a gente está biopsiando o quê? É importante saber onde está na epiderme, onde está na derme, onde está na hipoderme, para a gente poder fazer uma biópsia realmente efetiva. É importante saber onde está, qual é a lesão, qual é o diagnóstico e onde ela está localizada nessa estrutura. Cisto é uma lesão arredondada que superfície lisa, não endurecida. O cisto é mais ou menos assim, você palpar a pontinha do nariz, é mais ou menos essa a consistência do cisto. E o cisto, geralmente, o cisto epidérmico, a gente olha para ver, geralmente tem um orifício. É importante também dar muita dica do diagnóstico. Vegetação. São inflorescentes que crescem para o exterior e tem essa superfície mais irregular. Verrucosa, seca, superfície endurecida, condilomatosa é úmida. Tudo que está em dobra é úmido. Então, geralmente, condiloma é região genital, é região úmida mesmo por natureza. Por exemplo, Darie. Darie é uma doença, uma genodermatose, uma doença adquirida. Geralmente 75% dos descendentes vai ter, então isso é importante também. A gente vai vendo aos poucos. Darie não. Hailey-Hailey é uma doença, é uma genodermatose. Darie também mas Hailey-Hailey é uma doença que dá em dobro. Então é uma doença úmida, é uma doença prostosa. Por excelência, por conta da localização que ela está mesmo. Então isso que é importante a gente saber onde está e o que a gente vai esperar. A gente não vai esperar na psoríase invertida, que é uma psoríase que pega dobra, muita descamação. A gente vai esperar realmente. A gente não vai ver descamação, a gente vai ver uma lesão mais úmida. Isso que a gente vê. Liquenificação. Liquenificação geralmente é um espessamento por coçadura. Mesmo isso que eu estava falando, aquela lesão, mas aqueles nódulos endurecidos que o paciente causa por auto-infligir, às vezes nem se toca mesmo, às vezes ele nem consegue fazer relação, você coça, mas não se dá conta que ele está fazendo isso. A liquenificação é esse espessamento. Esse nome é um nome bem equivocado, porque liquenificação é uma descrição histopatológica, uma alteração histopatológica, que é um infiltrado inflamatório que vai borrar a junção derme-epidérmica. Então, a epiderme e a derme tem uma separação, que é uma zona de junção. Quando tem muito infiltrado inflamatório nessa região, é liquenificação. É um líquen. Aí tem líquen plano, líquen isso, líquen aquilo, líquen esclerótico, milhões de líquens. Quando a gente fala líquen crônico, não é uma doença liquenoide, não é uma alteração dessa região, mas sim um aumento por coçadura. Ou trauma repetido na região também. A acantose nigricans também é um espessamento, eles descrevem como aveludado mesmo. O paciente geralmente chega falando, nossa, eu tento limpar e não melhora. Geralmente pescoço, flexura. Mas a acantose nigricans em regiões atípicas, bizarras, está associado à paraneoplasia. Então assim, é importante também ficar atento. Tá? Tudo que foge do comum tem que receber uma luzinha, né?
Líquido simples crônico está aqui, é isso mesmo, paciente que coça mesmo vai estar espessado. Eflorescências sólidas, essa outra, infiltração. Infiltração é mais palpável, você vai palpar. Dificilmente você consegue fazer um diagnóstico de infiltração. É claro que tem podorranjo, que você vê, podorranjo é uma infiltração mais superficial que puxa, que a gente tem, na verdade, alguns septos, né? A gente tem septo na hipoderme, e quando a gente tem uma infiltração acima da hipoderme, esses septos puxam para baixo e fazem aqueles furinhos que nem casca de laranja, né? Quando essa infiltração é mais profunda, abaixo da hipoderme, a gente não tem esses septos fazendo essa força, porque eles também estão elevados junto com toda a lesão. Então também dá uma dica de localização. E a gente palpa, né? Então aqui é o carcinoma erisipelóide. A gente também tem vários carcinomas associados com câncer de mama também, Stewart-Treves também, tem vários. Então, um angioedema depois da resecção, da mastectomia radical. Antes tinha muito isso quando a gente tinha muito mais a prática da Halsted, né, que era a mastectomia radical, que a gente faz Halsted modificada, enfim, em raros casos, a gente melhorou a acurácia do diagnóstico, né? Mas enfim, quando se tem isso, esvaziamento ganglionar, você tem muito linfedema. Esse linfedema também mantido nessa região, ele pode estar associado. Então, você nota um linfedema, mas está com algumas alterações que você não esperava, tá? Também tem que acender a luzinha para o processo carcinomatoso subjacente. Mucinose folicular, aqui, também faz essa infiltração, que é a leucócito de mucina. Esclerose. Esclerose, você nunca vai fazer o diagnóstico sem palpar. Você vai ver que é uma parte que não é preguiável da pele. A morféia, que é a esclerose cutânea, geralmente tem lilac green, que é uma dica de processo ativo, da atividade do processo. Mas geralmente você pega e palpa, você vai ver que tem uma placa bem marcada. Na estrademia. É claro que aqui eu acho que até quem está indicando segurança vai poder falar que está com alguma coisa errada, né? Mas a gente está falando de lesões menores. Então, essas lesões menores a gente vai ficar atento. Claro que aqui a gente tem muito acometimento. Isso é bem visível, acho que qualquer pessoa mesmo não médica consegue esse diagnóstico. Você consegue reconhecer isso. Tumoração. Tumoração são lesões acima de 3 centímetros. Tumorais neoplásicas, né? Tumorais neoplásicas ou não. Então você tem carcinoma de células de Merkel, que é o carcinoma mais grave que a gente tem, os piores prognósticos que tem em imunologia. É um carcinoma muito destrutivo, muita rápida proliferação. Eu tive a oportunidade de ver uma vez um paciente na perna que foi tratado com erisipela bolhosa 3 por 3 ciclos. E ela perdeu muito tempo, perdeu a perna. É um carcinoma de Merkel, que é um carcinoma de células basalóides, um carcinoma mais profundo, não é de melanócito. Melanoma também é uma pessoa que tem um prognóstico muito ruim, mas carcinoma de Merkel é ainda pior. Porque herpes verrucoso também é um diagnóstico importante. Herpes crônico geralmente é mais verrucoso, e herpes crônico. Herpes acima de 30 dias faz o diagnóstico, doença de definidoras de HIV, né? De AIDS. Eflorescência de conteúdo líquido. Aqui, vesícula, são lesões de pequenas dimensões com conteúdo seroso citrino. Então, herpes. Então, cacho de uva, lesão, vesículas agrupadas sob base de dermatose, já pensar em herpes. Acho que isso é uma coisa que nem direto, né? Então, por isso que a descrição é tão importante. Acho que falou isso. Lesões vesículas agrupadas sob base de dermatose, você imediatamente pensa, quase fala em cacho de uva. Quase completo, porque essa descrição do livro. Bolha, são dimensões maiores. Essa localização é importante também. Então, bolha, doença bolhosa, pênfico foliáceo. Pênfico foliáceo é endêmico no Brasil. A gente tem em São Paulo, a gente tem muito pênfico foliáceo. No Centro-Oeste, a gente tem muito pênfico foliáceo. A gente, inclusive, tem uma estação que é uma sede chamada Limão Verde, que é um centro mundial assim, de pênfico. E pênfico é uma doença que faz muito. Tem muitos modelos de outras doenças dentro de como funciona o pênfico. Enfim, é uma estação em Centro-Oeste, perto de Cuiabá.
e é muito estudado pela USP. A USP tem um centro importante de estudos lá. Enfim, pênfilo foliáceo é uma doença que a bolha é muito efêmera, porque a bolha é muito superficial. A bolha é na parte superior da epiderme. Então, é uma bolha que raramente a gente vê. A gente vai ver geralmente erosão, né? O que mais tem? Pênfilo com sucesso foi referência para atendimento de indígenas, de povos indígenas na Rio+20. Então, a gente teve a oportunidade de ver muito pênfilo foliáceo nessas populações. E tem um pênfilo que é muito flor positivo, vem nessa região, tem muita asa borboleta no rosto e que se chama Tinea bruxae, que faz diagnóstico inicial. E é uma doença bolhosa. Pústula. A pústula é uma lesão com conteúdo purulento. O abscesso é uma coleção de pus na profundidade dos tecidos. Celopápula é o ponfo, né? Ponfo fala muito de lesão picada em sútulo artrópode. Então, artrópode. Então, assim, se você tem uma pápula quer dizer, uma pápula encimada por uma vesícula, a gente sabe que é uma lesão que chama atenção por sútulo artrópode. Tem uma agora, não sei se vocês pegaram, se está vindo muito, tinha muito na Europa, que chama Bad Bug. Vocês têm Bad Bug? Bad Bug é acho que sim, é o nome daqueles bichos lá. É um insetinho que faz uma lesão. Café da manhã, almoço, jantar. Tem muito em hotel, tem muito na Europa. Que veio pra cá, a gente já teve vários casos de simicidíase. A gente já teve vários casos aqui. E teve um colega da Sociedade de Dermato, que foi um colega residente da Santa Casa, se não me engano, que foi na casa do paciente para fazer. Então ele conseguiu ver com uma lupa bem, que a gente usa, eu já usei várias vezes, na verdade, é um dermatoscópio. Não, que a Márcia gosta. Ele conseguiu ver as larvas que tinha no guarda-chuva, nos móveis todos do paciente, e é muito difícil cuidar, né? Isso é uma coisa que chama muita atenção. Porque a gente tem, hoje em dia, todo mundo viaja muito o tempo todo, mundo está muito conectado, todas as doenças se conectam também. Então é importante a gente saber. E essa tem essa celopápula também, e é um pouquinho maior. Então, e geralmente em sútulo artrópode são lesões assim, mais lineares, porque ele vai ficando mesmo, né? A gente consegue ver isso fácil, quer dizer, mais ou menos, mas a gente consegue ter uma ideia. Inflorescência de conteúdo líquido. Gente, dá para ir mais um pouquinho? Inflorescência de conteúdo líquido. Urtica é uma coloração de esquematoso anêmico. É a única doença pruriginosa que a gente realmente faz antihistamínico, que a histamina tem um efeito importante. Então, antihistamínico é remédio para essa doença. As outras doenças pruriginosas, antihistamínico, a gente usa o efeito sedativo dele. A gente quer um antihistamínico de primeira geração mesmo quando a gente fez sedativo. A gente não usa. Não tem nenhuma outra doença que a histamina faça parte. Então, usar o antihistamínico não faz sentido usar o de segunda geração ou terceira geração para controlar prurido. Só por conta do efeito sedativo mesmo, né? Entendeu? E, enfim, aí é o que a gente usa. Angedema anticapilia. Angedema e urticária é uma urticária localizada na derme profunda e epiderme. O angedema tem muito na boca, né? Muito captopril, remédio, outras coisas. É importante sempre ter uma história medicamentosa bem detalhadinha mesmo. Edema. Edema é quando não é mediado por amina, é hidrostático, o paciente tem alteração de capilaridade, permeabilidade capilar. E às vezes faz bolha. Muitas vezes é chamado para aparecer no hospital geral, como os processos dá muito aparecer, de lesão bolhosa. Nossa, o paciente está acamado, CTI, não sei quanto tempo, o paciente tem distúrbio de contenção de líquido do terceiro espaço, perda de líquido do terceiro espaço. E às vezes faz bolha, tanta perda de líquido que faz uma bolha enorme. Isso é super, super prevalente. Muitas vezes a gente é chamado para aparecer disso. Então é uma coisa que chama muita atenção mesmo. Então pode ter bolhas importantes. Então aqui é a solução de continuidade. Erosão compromete a epiderme e
escoriação, por exemplo, peito foliáceo é uma erosão, só compromete o epiderme. Escoriação compromete também só a epiderme, é um mecanismo traumático. Exulceração é a derme papular, que é a primeira parte da derme, né? Tem derme papular e derme reticular, que é mais profunda. E quando você atinge a derme reticular, você faz cicatriz. Até a derme papular, não. Ulceração ou úlcera pode atingir toda a derme, hipoderme ou osso. Então, você tem erosão, exulceração e ulceração. O que mais? Fissura ou Hagard são soluções de continuidade linear estreita, bem linearzinho. Fístula cutânea é solução de continuidade em projeto linear, por onde é eliminado material necrótico ou outro elemento. Isso aqui é um micetoma. Isso é um micetoma. Para micetoma tem que ter fístula. Falando na descrição, né? Tem que ter fístula, aumento de volume e eliminação de grãos. Isso é a descrição de micetoma, que é uma doença fúngica ou bactéria. É o actinomicetoma, o eumicetoma. Pityriária, tá, escama. O que a gente está falando? Como é que pode ser uma mancha se tem escama, né? Então, ptiríase versicolor é uma descamação pityriária pequenininha. É uma descamação bem típica da ptiríase versicolor. Muitas vezes, a ptiríase versicolor vem só vermelha, só marrom ou só branca. Quando geralmente branca a gente reconhece fácil, marrom e vermelha não. Muitas vezes a gente fala assim, eu acho que é psoríase. Não é ptiríase versicolor. Então assim, é versicolor, porque é mais de uma cor. Isso eu não tinha me tocado, me toquei no início da residência. A rosa também? Rosa também. A mesma? A ptiríase rosa? Não, a ptiríase rosa também não sabe a causa, é por vírus. Ptiríase rosa, aquela coisa de descrição, né? Tem uma placa mãe, é uma lesão que é em árvore de Natal, atrás, essa é uma distribuição assim mesmo, parecendo a árvore de Natal no dorso. Uma coisa que você pensou em ptiríase versicolor, você sempre vira o paciente para ver o dorso. Tem geralmente uma placa mãe e o paciente mesmo da história. Só começou assim e é uma lesão nucular, uma lesão em moeda, uma lesão circular. É diferente. É diferente. E é controverso. É descamativa, né? Ela pode ser descamativa também. Pode ser descamativa também. Mas o principal é que é uma placa. É uma placa arredondada, tem essa distribuição do dorso, tem uma placa maior que a inicial. Tem várias causas, geralmente viral associada. Ela é muito pruriginosa. Ela é muito pruriginosa ou não. Facultativo, pode ser ou não. Aí você pode fazer corticoide, beta-30. Eu geralmente faço beta-30, mas é super controverso também. Porque é autolimitado, dura 3 meses a doença. É autolimitado. Dura 3 meses? 2 a 3 meses. Pode passar nada até. Não. Não tem nada que a gente possa fazer. A gente pode controlar sintomas, a gente pode fazer antihistamínicos de primeira geração. Eu uso muito Excisine, mas no posto tem muito Claramine, né? Desclorphenidina, que eu nunca consigo falar. Desclor. Eu nunca consegui passar, mas me dá mas também é vício, é mania só. Pode passar de desclor, tá ótimo. E, inclusive, para gestante, pode fazer, né? Pode fazer nem para criancinha, nem para gestante. Uma dúvida minha, para a angioedema que você fez de quando? Angioedema de não, angioedema de parte de se fosse um Angioedema de quê? A língua. Uso de norafil, etc. Então, o tratamento se faz exatamente com o mesmo produto do angioedema? Não, na verdade não, é a suspensão da droga, né? E, na verdade não é todos os prios, não, é mais o captopril mesmo, que é uma das causas. Mas não, é a suspensão da droga. Um relato que não adianta você fazer muita coisa. Eu acabei fazendo muita coisa, porque o medo foi maior do que a minha. Mas há relatos que você não adiantaria você fazer várias medicações, porque ele é suspensão automática, uma redução, né? Não é suspensão da medicação. Você pode fazer corticoide, né? Se trata de corticoide de edema normal. Tem alguns edemas que são edemas hereditários, não adianta, você tem que fazer tudo, né? Mas são casos específicos. É paciente que vai falando, por exemplo, deficiência de cianosterase. É uma doença que faz angioedema de repetição. Mas geralmente conta histórias. Você fala assim, sempre tenho angioedema. O paciente fala,
eu sempre fico a boca grande, desde que eu tenho uns 20 anos. Isso é muita história de deficiência muscular. E aí você tem que fazer reposição, você não faz globulinante, você faz plasma para repor a seromisterase. Tem uma paciente que te acompanhava que ela ia para o hospital meio para repor plasma. Então essa é a exceção. Mas angioedema de uma forma geral é corticoide. Então, descamação laminar, ictiose vulgar, ictiose do varão, tem vários tipos de ictiose. Ictiose pode ser uma genodermatose, ictiose é uma genodermatose, mas uma descamação ictiose-like pode ser causada por xerose mesmo, né? Então, às vezes fica aquela pelezinha parecendo terra seca no Nordeste. Ele é bem ictiose, são aquelas plaquinhas maiores, meio polimórficas. Crosta. Mericérica vem de mel. Mel é uma crosta que é infectada, né? Então, quando tem crosta mericérica, a gente faz. Por que tem muita crosta mericérica? É impetigo, né? Impetigo tem muita crosta mericérica. E aquela lesão que tem uma distribuição em torno dos orifícios, uma distribuição uricial, perioficial. Sal, sim, impetigo oleoso, que é uma doença que é mais do tronco. Mas a gente sempre tira, a gente remove essa crosta mericérica, que é uma crosta que vai dificultar o tratamento da lesão. Então, assim, a gente pede para botar óleo mineral, deixa lá, calminho, primeiro fala para tirar completamente a lesão, porque às vezes vai fazendo mais trauma, vai piorando, perpetuando o processo. Pois é, vai tirar mesmo. E é uma doença que está muito associada com higiene. Tive a oportunidade de ver uma paciente na Penha, que era uma família inteira que tinha doença prostática. Uma família inteira que tinha uma dificuldade muito grande de manter cuidado de higiene. Então era ordelo, impetigo, muita doença que faz só por dificuldade de cuidar da higiene. Então é uma coisa que tem que sempre falar, e é uma coisa que é muito difícil, né? Que é muito difícil abordar, porque a família era uma dificuldade absurda, uma dificuldade de ter cuidador, a própria mãe te dê esse cuidado. Então, eu achei difícil. Não sei, pra vocês às vezes é isso ok, mas pra mim é difícil. Aí vai. Hemática. E tem essa crostinha mais vermelhinha em cima. Não, porque assim, eu sou muito direta. Então, assim, às vezes é ruim, né, pra isso. Eu falo assim, ó, toma banho, mas não serve. Então, assim, não é muito legal. Entender, você vai só pegando ser mais assim, pelas beiradas. Eu falo assim, ó, tá dando esse cabelo aqui, não tá dando. Porque não dá. Gente, chega a menina com 11 anos, assim, toda roxinha, mal cuidada, cheia de acne no rosto, com o cabelo todo encebadinho. Não pode, sabe? Isso aí não é ela tem que ser cuidada. Não, provavelmente já não fica brava ali. Mas aí, escara. É lesão negra aderida que pode atingir planos profundos e secundários necróticos. Escara seca a gente não debrida. Escara úmida, tá? Porque a escara infectada a gente tem que tirar para poder tratar, senão não chega nenhum antibiótico lá. Agora, escara seca, umificação e tal, não adianta tirar, a gente usa colagenase, vai removendo quimicamente aquela lesão. Cicatriz. Atrófica, né? Atrófica você vê, tem fundinho. E hipertrófica, respeita os limites da lesão. E queloidiana é uma doença que não respeita o limite da lesão, que pode surgir depois. Teve um trauma, não sei quanto tempo depois surgiu uma lesão queloidiana aqui no mesmo lugar, coça, dói. Isso tudo não tem na hipertrófica, tá? Isso é uma coisa bem prevalente. Sequela, atrofia. Tem uma doença que chama hialoproteinose, que é uma doença tipo Park-White, que é uma doença do depósito também, que tem muita rouquidão, o paciente parece com aquela blefarose uniforme, são várias bolinhas em torno do olho, e que tem essa cicatriz aqui, que a gente chama de ice pick, porque é sabe aqueles desenhos animados que tem aquele carinha que vai picando assim o gelo? Faz uma lesão profunda e com um orifício estreito, essa lesão ice pick. E essa doença, eu vi um caso que tinha essa doença, que agora tudo eu acho que é hialoproteinose, que é o Park-White. Eu falo, ficou rouco em nenhum momento, não, fico insistindo, essa mania do parque, ficou assim.
Aí, mas em geral isso não é prevalente, só porque esses diagnósticos assim, raros a gente gosta, sabe? Mas assim, em geral você fala de acne, é o mais comum. Dá muito essas lesões, essas sequelas atróficas. Então, erupção. Isso que é importante. Se é monomórfica, sífilis é monomórfica, simétrica. É importante saber. Mas fala assim, é uma lesão que não é monomórfica, é uma lesão que tem várias fases. Dificilmente vai ser um diagnóstico de sífilis, um diagnóstico de urticária. Mas se for polimórfico, a pessoa tem crosta, tem pápula, tem pústula, então provavelmente é a descrição de varicela, né? Então é uma lesão que é cefalo-caudal, que tem essa distribuição, que costa a beça, enfim, isso é varicela. Então isso também é importante de saber. Distribuição linear, esteriforme, às vezes tem uma coisa chamada fenômeno isotópico de Wolff, não sei, mas é Wolff-Parkinson, não sei. Mas enfim, que é a doença que surge em cima da cicatriz de uma cicatriz de um processo anterior. Por exemplo, erupção variceliforme de Kaposi. Geralmente paciente que tem doença, você vai ver vários, como se fosse herpes, né? Em cima de uma lesão prévia. A dermatite atópica tem muito, ou quem tem pênfigo, ou doença prévia, né? Vai ter lesão exatamente onde tem a distribuição daquela doença. Esse outro fenômeno não, é geralmente em cima de cicatriz. Então isso é importante de saber também. Herpetiforme, agrupada de conteúdo líquido, reticular, rede, simétrica, isso tudo é importante. Então aqui o esteriforme. Um vitiligo segmentar, né, que geralmente é nessa região, que por mais que seja indolente, não esteja tanto associada com doença autoimune, porque o vitiligo tem doença autoimune associada, principalmente adulto. Então, não tem, mas é mais difícil o tratamento do segmentar. Então pode ser anular, que é o granuloma anular. A gente pegou na gardênia, uma menininha, é essa lesão, granuloma anular profundo, é uma doença muito de criança, geralmente no pé. A gente pegou exatamente isso, chamou todo mundo, porque eu acho que o típico é muito importante a gente reconhecer, né? O que é típico, o que é atípico, fica só pra ficar disputando lá a figurinha. Circinada, tinha numular em forma de moeda, ectima, é uma lesão mais profunda, por estáfilo e é numular. Serpentinosa, larva migras, em alvo, íris, eritema polimórfico, que é aquele tema que tem várias fases, tem 4 fases, que é o eritema polimórfico. Gutata, psoríase gutata, pontiforme, né, rubi, que é uma coisa que, gente, chama muita atenção de quanto que é prevalente essa queixa. O paciente vive por conta de nevo rubi. Nevo rubi é uma alteração vascular, aquele pontinho vermelhinho. Tem muito paciente, geralmente paciente familiar, né? O paciente de 30, 40 anos vai começar a ter e vai ficar muito assustado. E fica mesmo. Poligonal, líquen plano é aquela doença dos peixes, né? São 6 peixes. Pápula polimórfica, pápula poligonal, purpúrica, bom, aí vai. Césio, nervo nanocítico, pedunculada, fibroma mole, isso também é outra coisa que vai muito, é uma lesão absolutamente benigna. Fibroma mole é uma invaginação, geralmente o pólipo é uma invaginação, é como se uma parte da pele sem anexo saísse para um orifício, como se fosse uma protusão dessa região. Umbilicada, vômito contagioso. Por que fala umbilicada? Você pensa em vômito contagioso, não tem jeito. Então, numular, assim, forma de moeda. Serpentinosa, isso aqui, outra coisa, fica aquela confusão danada no meio da lesão, porque vai coçar, vai estar com milhões de outras coisas associadas, infecção, isso aqui. Olha sempre a periferia é uma boa dica. Então, olhem em torno, olhem por volta da lesão. Vai dar uma dica boa de como é que é. Em alvo, vocês veem aqui que parece um alvo mesmo, ó. Aqui, uma região, aqui e outra, no meio. Superfície lisa, áspera, rugosa, plana, achatada, deprimida. Borda bem delimitada, mal delimitada, irregular, isso tudo é importante, tá? Tamanho, enfim. Vocês topam de fazer ou não, de jeito nenhum. Exercício simples para me falar. Ou a gente acaba fazendo exercício. A gente pode fazer exercício ao longo do treinamento. Pode fazer também. Pode passar? Então, o que vocês acham que é aqui? Só uma descrição rápida.
É uma placa eritematosa. É uma placa eritematosa, de bordos bem definidos. Né? Próximo. A mancha. Isso já passou. É uma mancha. Purpúrica. É uma equimose, né? Um lençol. Né? Um lençol. E aqui? Lentigo? Não, é vermelho, gente. Aqui, é vermelhinho. Isso é telangiectasia. Tem uma doença que tem muita telangiectasia, é uma doença hereditária. Oliver Berrando. Dá muito isso, que é a paciente que sangra muito. Eu vi em Bom Sucesso também. Bom Sucesso em Getúlio, né? E aqui, no esporte também, de muita coisa. Acho que é isso, é repetir. Nada é difícil, a gente só tem que ser apresentado a coisa. Então acho que é isso, não tem nada de diferente. A gente vai sabendo mais à medida que a gente vai vendo mais. Acho que é importante fazer esse exercício sempre. Não tem dificuldade nenhuma, só tem que registrar. Vamos lá, aqui. Mancha hipocrômica que já... Susteniforme. E aqui? É uma mancha. Aqui é mais... Ali é a crômica em cima. Aqui é a crômica, aqui é hipocrômico, né? A gente pode dizer com ilhas de pele sã, né? Em todo. Aqui. Aqui, ó, tem crosta, tem vesícula. Então, se tem muita lesão em muitos estágios, provavelmente é o quê? Varicela. E aqui? São pápulas que confluem com uma pápula. Cortes regulares. Difuso, a gente não sabe, a gente não tá vendo o resto do curvo. Vai comentando. E é o quê? Ele tem uma toca castanhada. É importante descrever assim. Provavelmente aquele que plano. Aqui, olha, que as pápulas são poligonais. Tá vendo? Confluem provavelmente é. E é escoriado no meio, ó. Quando tem muita escoriação, você tem uma hiperlinearidade. A gente vê aqui, ó, vê as linhas certinhas. Tudo que era pele fica muito exacerbado. Então a gente vê as linhas certinhas aqui, tá vendo? Isso foi escoriado. E aqui? Não é vesícula, maior. É bolha. Bolha é uma bolha tensa. Essa bolha provavelmente mais profunda. Essa provavelmente tem que vulgar. Isso é discutível também. Isso aqui é a lesão. Falamos muito de diagnóstico. Qual é o diagnóstico dessa lesão? Essa boquinha. É crostemática. Mas essa crostemática na boca é muito Steven Johnson, né? Steven Johnson tem essa crostemática mesmo. Todo Steven Johnson que você for ver, você vai ver provavelmente uma crostemática. É cometimento de mucosa, que é muito marcado. Então, assim, o paciente com Steven Johnson não pode ser sondado, a menos que seja fundamental, entubado, né? Porque, claro, depende, né? Se precisar, vamos entubar. Mas, assim, na maioria, quer dizer assim, é importante que você não manipule mucosa, você não sonde, cuidado com áreas. Eu dei uma mancadinha aqui, consegui me concentrar agora. Mas, assim, não pode ser sondado. Se você tiver a opção de não sondar, de alimentar, por mais difícil que seja melhor, você pode fazer sinéquia. Então, faz sinéquia no olho, faz sinéquia no olho, faz sinéquia ginecológica, muitas sinéquias ginecológicas, vamos chamar, é um paciente multidisciplinar, né? É aqui. É uma ceratodermia, né? É uma ceratose palmar. Ceratose palmar. E aqui? Também tem diagnóstico. Essas festas de queimadura de cigarro. Cercinada. Mas é uma borda elevada, com crosta, pele sã, no meio. Vai te pegando, você tá vendo, não tem problema. A gente vai fazer esse exercício, só vai
Não adianta, né? A gente aprendeu, nem quando a gente vai aprender uma língua, a gente quer falar, assim, recitar poemas na língua que a gente está aprendendo. Não é assim, né? Você tem que aprender a falar que nem criança. E é chato, porque a gente não é criança, né? Então, assim, qualquer coisa que a gente for aprender, dermatologia também é uma língua nova, né? Então, a gente vai ter que ter paciência com a gente mesmo e falar tati do início e vamos começando, né? Pra gente poder recitar poema, ninguém recita do nada. Acordou que assim, eu vou recitar em alemão e javanês aqui, não é assim. E aqui? Qual é o diagnóstico? Você ia falar e não falou. Falei. É impetigo, desculpa. Impetigo faz muito esse diagnóstico, né? Não tá muito típico, não. Isso aqui é, ó, geralmente impetigo é mais. Então, assim, isso aqui é diagnóstico quando é essa lesão queimadura de cigarro. Queimadura de cigarro dá esse diagnóstico também, mas impetigo, o clássico, o típico, é a lesão periorificial com crosta melicérica. É esse diagnóstico mais principal. Mas esse em borda de cigarro é bem comum, tá? Pra isso também. E aqui? Borda de cigarro não, queimadura de cigarro. Rubéola, por que rubéola? É um exantema morbiliforme, né? Esse rendilhadinho, é muito da rubéola. E aqui? É impetigo, bem típico, né? Porque é uma crosta melicérica, né? Fez com crostas melicéricas. E aqui? Episódio você não está vendo para ver episódio. Episódio a gente tem que ver mais distante. Episódio tem esse trajeto linear comprometendo o dermátomo, né? Aí deve ser. Mas aqui é o quê? Não, mas qual é a lesão? Vesículas com gema do cloro. Vesículas acumuladas por base eritematosa. Isso aqui é uma parte poética. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Várias dúvidas a gente vai ver, mas alguma dúvida imediata a gente possa resolver.